Olá, o país acompanhou estarrecido no domingo, dia 8 de janeiro, o mais grave ataque à democracia desde o fim da ditadura. Centenas de bolsonaristas radicais foram presos em Brasília por invadir e vandalizar as sedes dos três poderes em uma ação terrorista. Para falar sobre esses atos golpistas, eu conversei com o Alexandre Bahia, que é professor de Direito Constitucional aqui da UFOP. Confira a entrevista. Professor Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o convite da TV UFOP. Eu que agradeço. Professor, esse grave ataque às instituições que são símbolos da democracia foi definido como um ato terrorista. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é um ato terrorista. Então, assim, tecnicamente a gente não pode enquadrá-lo na lei do terrorismo, pelo menos no primeiro momento, porque ela exige algumas questões mais específicas. Mas elas certamente se enquadram no que foi aprovado recentemente, que é uma lei que fala dos atos contra o Estado Democrático de Direito. Então, assim, contra o Estado Democrático de Direito, que a antiga Lei de Segurança Nacional me parece que é bem que a gente pode enquadrar aqueles atos de vandalismo, na verdade, que não só tem um problema de danos materiais, mas também simbólicos, né? E nesse sentido, os responsáveis aí podem ser enquadrados em vários artigos, na verdade, em várias leis penais. E exatamente isso que eu ia perguntar, né? Os golpistas, os financiadores, os articuladores e ainda os agentes públicos que participaram direta ou indiretamente dessa ação, eles podem responder a crimes, né? Pois é, então, na verdade, a gente tem uma responsabilidade aí que é de muitas pessoas, não só daqueles que estiveram efetivamente nos atos, quebrando os prédios públicos, danificando o patrimônio público, mas também aqueles que incentivaram os atos também são corresponsáveis, assim como aqueles que financiaram, todos eles são responsáveis. E uma responsabilidade bastante específica aí de agentes públicos e agentes políticos que agiram ou agiram por incentivando de alguma forma ou por omissão, né? Inclusive, agentes de segurança pública que diante daquele cenário, eles se omitem em reprimir, em impedir, eles podem ser enquadrados, inclusive, num crime bem específico, que é o crime de prevaricação, que é quando um agente público deixa de praticar um ato que ele tem obrigação de praticar. Professor, e no caso do Ibanez Rocha, né, do MDB, ele foi afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes. Se ficar comprovado que ele teve alguma ligação ou facilitou a realização desses atos, ele pode perder o cargo? Sim, ele pode ser processado, ele pode sofrer tanto um crime tanto um processo por crime de responsabilidade, que a gente conhece como impeachment, né, como eventualmente até por crime comum, em que ele pode ser julgado aí, na verdade, nessas duas instâncias, uma instância política e uma instância judicial mesmo. Em um caso e em outro, caso ele seja condenado, ele perde o cargo, perde o mandato. E esses atos de violência também levaram o presidente Lula a decretar intervenção federal no DF até o dia 31 de janeiro. O que isso significa e por que essa ação foi tomada, professor? A possibilidade de intervenção federal é uma exceção dentro da Constituição, ela está prevista no artigo 34 da Constituição, e nesse caso especificamente, fala lá no inciso 3º do artigo 34, que vai poder ser decretada intervenção de ofício pelo presidente da República, com aprovação do Congresso, em caso de grave comprometimento da ordem pública, que foi exatamente o que a gente teve ali, né? Os prédios públicos que são símbolo dos três poderes sendo absolutamente depredados, algo totalmente fora de controle, e que a polícia do Distrito Federal se mostrou incapaz de impedir, e a intervenção federal ela se dá para justamente evitar que coisas similares aconteçam, já que a gente, a qualquer momento pode acontecer de novo. Ela é restrita nesse caso, ela vai se dar apenas sobre a parte de segurança pública, então todas as demais secretarias e o próprio governador, por causa da intervenção, o governador não é afastado, ele foi afastado pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Todas as demais secretarias continuam funcionando, apenas a parte da segurança pública, para ela foi nomeado um interventor, e aí então a União ela tem o poder de agir diretamente, no caso, para usar as forças policiais, da Polícia Federal, da Segurança, da Guarda Nacional, enfim, para poder garantir a segurança pública no Distrito Federal, até que toda essa situação seja resolvida.
Professor, vários políticos e o próprio presidente Lula fizeram uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro com os atos terroristas. Como o senhor interpreta isso? Existe ali, se não um incentivo direto, pelo menos um incentivo indireto. O fato do ex-presidente não ter expressamente, desde o final do segundo turno, falado, reconhecido, inclusive, a vitória do outro candidato, isso é algo inédito, inclusive, desde a redemocratização, que o candidato derrotado não reconheça a vitória do outro, seja presidente, governador, prefeito, enfim. O fato dele dar mensagens muito dúbias, de certa maneira, incentivando ou não, o fato dele ter saído do Brasil sem passar a faixa, sem participar do ato formal de transferência da faixa, tudo isso, na verdade, de alguma forma, coloca diretamente nas consequências do que a gente viu ali. Se isso pode configurar efetivamente, né, algum crime, desses crimes dos quais os demais aí vão ser processados ou não, acho que é uma questão que vai precisar ser devidamente colocada aí pelo judiciário, mas sim, existe uma boa possibilidade dele ser corresponsabilizado. Ainda falando sobre o ex-presidente, ele se manifestou contra os atos, mas comparou essa ação terrorista de domingo com os atos praticados, abre aspas, pela esquerda em 2013 e 2017. Professor, quais são as semelhanças e diferenças desse ato de domingo com as manifestações de 2013 e 2017? Nunca houve na história do Brasil, aliás, na verdade, eu ainda estou tentando achar algum paralelo na nossa história que possa ser comparado com o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Acho que não existe paralelo. Nenhuma manifestação popular no Brasil fez o que foi feito no dia 8 de janeiro. A depredação de 3 prédios, representando justamente os 3 poderes, destruição de patrimônio público e patrimônio histórico-cultural, porque aqueles prédios são todos tombados. Existem quadros, pinturas, objetos que foram ou danificados ou roubados mesmo. Não existe paralelo. A declaração do ex-presidente, ela não faz o menor sentido, como não faz sentido nada do que normalmente ele falou, por exemplo, com relação à vacinação ou com relação à fraude das eleições. Aquilo ali é falado como uma forma de tentar minimizar o que certamente é o maior atentado à democracia brasileira desde a redemocratização. Talvez a única comparação que a gente possa fazer com relação a isso, de atentado à democracia, seja o dia 31 de março de 1964, quando houve o golpe civil-militar do Brasil e que pôs fim à democracia brasileira durante 20 anos. Talvez seja a única comparação simbolicamente possível entre as situações. E, professor, dá para fazer um paralelo do crime contra o Congresso dos Estados Unidos em janeiro de 2021 e os atos terroristas aqui no país, no dia 8? Certamente há um paralelo aí, porque, na verdade, é mais ou menos a mesma máquina de desinformação, de fake news, que foi feita lá e levou aquelas pessoas ao Capitólio, que foi feita aqui também. Inclusive, algumas entidades, algumas pessoas que estiveram fomentando esse tipo de coisa lá também participaram ativamente. Tem inclusive, que foi recentemente condenado nos Estados Unidos, o Steve Bannon, que também participou aqui, esteve com políticos de extrema-direita no Brasil, pré-eleição, inclusive. Então, a grande diferença, talvez, seja a forma como as próprias instituições nos Estados Unidos reprimiram lá de maneira muito eficaz e rápida, enquanto que aqui, infelizmente, a gente teve uma ação ou muito débil ou até conivente de agentes da polícia que deveriam resguardar o patrimônio público. Não aconteceu aqui e aconteceu muito rapidamente lá. Professor, e para finalizar, esses atos do último dia 8, eles deixam uma mancha na nossa democracia. Porém, chefes dos 3 poderes divulgaram uma nota em defesa da democracia. Como o senhor interpreta esse posicionamento conjunto neste momento? É fundamental que os agentes, os chefes dos 3 poderes se manifestem de maneira enérgica, rechaçando, não minimizando. Acho que é extremamente problemático quando eu vejo alguns políticos, ainda depois de tudo que a gente viu no domingo, querendo minimizar aquilo. E eu acho que é preciso ser dito que é o maior atentado contra a democracia brasileira desde a redemocratização. Então, qualquer político, inclusive, que tente minimizar isso, precisa ser, inclusive, corresponsabilizado, porque talvez, inclusive, ele tenha até incentivado isso lá atrás.
É extremamente importante que os responsáveis por esses atos sejam todos eles devidamente enquadrados nos termos da lei. Ótimo, professor, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP e contribuir com o nosso trabalho. Obrigado. Várias instituições se posicionaram repudiando esses atos golpistas. Entre elas, a Prefeitura de Ouro Preto, que divulgou nota manifestando o repúdio do povo e do município aos atos terroristas de barbárie praticados em Brasília. Ainda de acordo com o documento, o pequeno grupo que se disse presente em nome de Ouro Preto não representa a nossa gente. A Prefeitura também destacou que é solidária à democracia brasileira e ao governo constitucional do presidente Lula. A UFOP também divulgou nota reforçando que engrossa o coro democrático e pede uma apuração rigorosa dos fatos, com a responsabilização de todos os envolvidos. No documento, assinado pela professora Cláudia Marliere, reitora da UFOP, a universidade chama toda a comunidade para criar e fortalecer uma rede de vigilância de forma a impedir retrocessos em nosso jovem sistema democrático. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.